Magazine de volta aqui no Band Esportes. Agora o futebol é destaque. Nesse segundo bloco a gente vai ver o noticiário do fim de semana, o que aconteceu no futebol, e vai conversar também com mais um convidado nessa edição de segunda-feira, o Leonardo Vitorino, que é treinador de futebol. Trabalha já rodou o mundo, hoje tem trabalhado nos últimos anos no Catar, hoje está por lá. E aí, Leonardo, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite a todos da Band Esportes. É uma satisfação muito grande poder participar do programa de vocês. É um prazer te receber. Você participou ativamente da recepção do pessoal que foi ao Catar, nessa candidatura. Viveu também essa emoção que foi para o Catar ser confirmado como sede da Copa? Exatamente, nós podemos participar da visita de alguns inspetores da FIFA, apresentando a estrutura do país, estádios e tudo mais, né? Eles estão criando uma estrutura para que em 2022 seja uma das melhores Copas dos últimos anos. Estão investindo muito forte, eu acredito. Quantos anos você foi para o Catar? Eu estou lá desde 2007. 2007, você tem trabalhado na base do Al-Garrafa? Isso, nós estamos fazendo um trabalho na base do Al-Garrafa, onde a gente começou a implantar uma metodologia nova de trabalho, sistemas de jogos, né, para que haja essa formação de jogadores a longo prazo. E vem dando certo o trabalho. Há 3 anos o Al-Garrafa vem sendo eleito pela Federação de Futebol do Catar um dos melhores trabalhos de base do país. Quer dizer, a ideia lá é diminuir um pouco a proporção de estrangeiros e ter um pouco de jogadores locais revelados e trabalhados, ou bem trabalhados na base. Exatamente. O Catar hoje tem 70% da população como estrangeira, em sua maioria estrangeira. Então, consequentemente, eles têm vários jogadores que não nasceram no Catar. Então, eles estão tentando alterar esse percentual um pouco. Então, estão buscando formar novos jogadores. E, para isso, estão investindo justamente na base, no alicerce da casa, para que depois a casa esteja pronta e o Catar não dependa exclusivamente de jogadores estrangeiros. Nesse período você trabalhou diretamente com o Caio Júnior, né? Isso, o Caio passou por lá, ganhou os títulos na temporada de 2009, 2010, eu trabalhei diretamente com ele, porque ele vinha chegando do Brasil e como eu estava lá há bastante tempo, a gente pôde passar algumas coisas com relação às competições, aos jogadores que o clube possuía, possíveis jogadores da base que poderiam ser utilizados no profissional. E o Caio fez um belo trabalho também por lá. Agora, nessa segunda temporada, não foi tão bem, mas isso faz parte do futebol, né? O clube estava em 5º lugar e o clube, por vir ganhando todo ano as competições, chegando sempre em 1º lugar, eles tinham como objetivo manter essa performance, que é lógico que depois de um certo tempo você não consegue manter uma performance tão alta. Existe um momento da competição que às vezes você volta atrás, mas pode chegar mais na frente primeiro. Exatamente, né? E o Caio agora veio treinar o Botafogo, o Leonardo segue o trabalho por lá. O Catar vai assustar daqui a alguns anos com a molecada ou ainda não é para isso? Eu acredito que sim, porque eles estão justamente tentando investir nessa formação. Hoje, o futebol do Catar, você tem que mudar um pouco o processo seletivo do futebol do Catar, que está sendo mudado. Antes, o futebol do Catar aguardava os jogadores chegar. Hoje, principalmente no Al-Garrafa, que eu posso falar pelo meu clube, a gente tem buscado os treinadores não só trabalhar no clube. Nós temos ido às escolas, independente da categoria, buscar os jogadores que se destaquem nas escolas, fazendo clínicas e trazendo para o clube. Porque lá a diferença é grande. No Brasil você anuncia que vai fazer uma peneira, alguma coisa assim, você vai lotar de jogadores. Lá não, lá você tem que tentar buscar esses jogadores para que eles venham fazer parte do clube. Então a gente está tentando mudar esse processo todo, tem feito essas mudanças e está dando certo, tem dado certo. Bacana. Já já a gente vai falar mais sobre a vida do Leonardo lá no Catar, como é que dá para imaginar daqui a 11 anos o mundo no país, né, nesse país tão pequeno, lá do Oriente Médio, para uma Copa do Mundo. Tem um Ricardo Teixeira poderoso lá, né? Tem, mas ele foi peitar o Leonardo lá Blatter, deve ter o Ricardo Teixeira lá daqueles, né? É o Mohammed bin Hammam, né? O Mohammed é o grande responsável pela Copa do Mundo no Catar. Ele fez um trabalho belíssimo, que foi justamente de começar a trazer os grandes eventos para o Catar, para que no futuro, na hora de
eles escolherem a sede do Mundial, o Catar ser o representante do mundo árabe. Então, o maior objetivo, o maior chamariz foi esse. O Catar hoje é o representante do mundo árabe numa Copa do Mundo pela primeira vez no mundo árabe. O Bahrein é que não é, certamente, né? Não, mas os Emirados Árabes concorrem diretamente. Os Emirados Árabes, sem dúvida, um lugar pacífico e tal. Bahrein gastou aquela dinheirama toda para fazer o grande prêmio e olha o que aconteceu, né? Não conseguiu. Esse ano não foi possível não conseguiu, realizar. Como o povo lá parece estar meio bravo, né? Tá meio bravo e continua bravo, né? Já tem alguns meses. Tem alguns meses que a coisa não está fácil. Aliás, né, nas passagens aí do Leonardo pelo mundo, ele já viveu, bom, na Austrália, Estados Unidos, até aí normal, mas Trinidad e Tobago, depois ele pode falar pra gente do Jack Warner, se ele manda em tudo lá em Trinidad e Tobago ou não. Angola, que recentemente teve, né, o fim de um conflito muito sangrento também, né? E daqui a pouco ele pode contar sobre essas experiências aí no mundo todo. A gente tem, graças a Deus, tem tido a oportunidade de trabalhar ao longo de alguns países e um dia eu espero voltar ao Brasil e poder executar isso no Brasil, né? Muito bacana, mas são experiências que você vai contar pra gente já, porque a Renata vai retomar o noticiário aí com muito futebol, porque o Leonardo vai contar a história dele, mas também, como é um especialista, vai analisar com a gente aí do que aconteceu no fim de semana. Vamos saber, então, do noticiário com a Renata. De quem tá bem, quem não tá, mesmo porque agora alguns times vão ser desfalcados por causa da seleção brasileira, isso vai prejudicar muito algumas equipes ou não. Depende das peças de reposição, que eu acho que é o segredo nesse campeonato de pontos corridos. Não sei se vocês concordam. Vai ser um período difícil para o Santos, para o São Paulo. Esses dois vão sofrer muito. Flamengo também vai poder reclamar. E alguns outros times têm os seus motivos para preocupação também nas disputas da Copa América e do Mundial Sub-20. Essas duas competições, principalmente desfalcando vários clubes do Campeonato Brasileiro. Leonardo, lá no Catar, como é que o pessoal acompanha o Brasileirão? Acompanha de perto, fica ligado? A gente tem acompanhado os jogos têm passado na TV local, ao vivo, inclusive. Nossa, legal. Ao vivo, e a gente tem até visto que São Paulo tem feito surpresas agradáveis, né? Eu costumo falar o seguinte, o time ganha jogo, mas o que ganha campeonato é elenco. Elenco é que ganha jogo. E o São Paulo tem feito boas partidas, mesmo perdendo alguns jogadores, tem ganho jogos. O Palmeiras também, com a garotada, aí tem mostrado seu valor. O Santos chegando na final da Libertadores, provando que o elenco do Santos é forte, né? E o Corinthians também vem forte, está vindo forte. Então, eu acredito que esse brasileiro desse ano vai ser bem disputado até o final. Eu acredito que não deve sair nenhum vencedor com margem grande de pontos aí no final, nas últimas rodadas finais. Você fica observando lá também para uma eventual consulta sobre um jogador? Os dirigentes perguntam para você, fulano vale a pena contratar e tal? Sim, exatamente. Nós observamos também porque, queira ou não, hoje na base do clube, o único brasileiro trabalhando na base do Algarrafa sou eu. Então, algumas informações a respeito de determinados atletas, a gente troca informações. Muitas vezes o presidente do clube pergunta, por exemplo, a contratação do Juninho Pernambucano foi uma carência que a gente achava muito grande no clube. Por quê? Porque o nosso capitão do time era um jogador local. Então, a gente precisava jogar competições internacionais, nós vínhamos jogando a Copa da Ásia e a gente vinha saindo na primeira fase. Esse segmento na Copa da Ásia, a contratação do Juninho, um árbitro quando chega no campo, olha, esse aí é o Juninho. É diferente como olhar um jogador local. Por mais que o jogador local seja um excelente jogador, um atleta que é exemplar perante o grupo, mas o Juninho Pernambucano, por exemplo, como capitão do time, é um referencial. E ele no campo, fora do campo, também é um referencial para os demais jogadores. Pois é, até queria aproveitar. Você teve até treinar com ele, você treinou, né? A gente atendeu um pedido da diretoria do Vasco e principalmente do próprio Juninho. Porque o Juninho, a partir do momento que acertou com o Vasco da Gama, se eu não me engano, em dezembro, ele já solicitou a mim para quando terminasse a competição, desse continuidade ao treinamento dele. E isso tudo a gente deu continuidade, informando ao Vasco da Gama como vinha sendo feitos os treinamentos.
E eu até aproveito para agradecer as palavras do próprio Vasco da Gama, da comissão técnica do Vasco da Gama, que vem elogiado muito o trabalho que foi feito com o Juninho, em vista até dos testes físicos que foram realizados com ele, os testes isométricos e tudo mais que foram realizados com ele. Então eu aproveito para agradecer, porque realmente isso aí nos engrandece muito. Bacana. Quero aproveitar porque a tua informação vai ser importante até para a gente imaginar essa sequência de campeonato brasileiro. No começo do ano eu não ia dar um tostão furado é legal, que é bem velho, né? Um tostão furado pelo VAR.